Creatina. Vamos partir então do início. O que é creatina? A creatina ela é um tripeptídeo, ou seja, um composto formado de 3 aminoácidos, que é produzido pelo seu próprio organismo, ou seja, é uma produção endógena. Quem é responsável por essa produção são os seus rins e seu fígado. E você produz cerca de 2 a 3 gramas de creatina por dia. Só que isso ainda assim não é o suficiente para manter os seus estoques. Você ainda precisa consumir. Então metade da creatina é produzida pelo seu próprio organismo e outra metade você precisa consumir. E você consome da onde? Das únicas fontes alimentares que são as carnes e os frutos do mar. Desses alimentos de carnes e frutos do mar, 500 gramas deles não cozidos, que dá mais ou menos 250 gramas deles cozidos, fornece cerca de 1 a 2 gramas de creatina. Então, precisamos consumir cerca de metade das nossas necessidades de creatina, que é mais ou menos 3 gramas, enquanto a outra metade é produzida pelo próprio organismo. E aonde que fica retida essa creatina? Onde que ela se encontra? Muito bem, 95% da sua creatina ele está na musculatura esquelética, ou seja, na sua musculatura voluntária. E 5% se encontra no cérebro e em outros tecidos. Como que o corpo utiliza essa creatina? Bom, a gente sabe que a creatina tem um papel muito importante na bioenergética. Caso você nunca tenha ouvido falar de bioenergética, vias metabólicas, via creatina quinase, de glicólise aeróbia ou anaeróbia, de metabolismo oxidativo, cadeia de fosforilação, não tem problema. A gente vai fazer um vídeo à parte aqui, que estará na descrição, que irá abordar sobre bioenergética. Aí você pode compreender mais sobre o nosso metabolismo. Mas para a gente poder contextualizar, imagine o seguinte: você funciona a partir de energia, correto? Você precisa de energia para funcionar. Seu organismo precisa disso, todas as suas funções precisam disso. E a moeda energética dos seres humanos é o ATP, é a adenosina trifosfato. Através dessa molécula que nós conseguimos energia para tudo. Então quebramos as ligações de fósforo dessa molécula e a partir disso conseguimos fazer com que os nossos rins funcionem, conseguimos piscar os olhos, conseguimos correr, conseguimos falar. Todas as atividades dependem dessa molécula. Só que essa molécula, ela não fica disponível, livre, assim, andando pelo seu organismo em grandes quantidades. Se isso acontecesse e fosse a única forma de você obter energia, você não ia conseguir sustentar uma atividade mais intensa por nem 3 segundos. Então o que acontece? Temos sistemas para a obtenção de energia e aí sim estamos falando de bioenergética, ou seja, a maneira que o nosso corpo utiliza de pegar alguns substratos, como gorduras, como carboidratos, como proteínas, para poder transformar isso em energia. E isso pode ser feito com oxigênio, sem oxigênio, existem várias vias metabólicas que vamos estudar mais para frente. Mas aqui vamos tratar especificamente de uma muito especial que depende de creatina, chamada via da creatina quinase. Então, como vocês podem ver, temos muitas vias metabólicas, muitas formas de obter energia. E no esporte, no exercício físico, conforme você está realizando alguma atividade, existe a predominância de uma via metabólica específica. Todas elas, é muito importante falar, elas funcionam, todas elas estão funcionando ali. Porém, uma predomina mais, uma é mais eficiente que outra para determinado esporte, determinado exercício físico. E no caso da creatina quinase, essa via é muito predominante em exercícios de alta intensidade e curta duração, como por exemplo corridas de 100 metros, como por exemplo levantamento de peso, treinamento de força, curtos períodos de tempo, porém uma alta intensidade. E daí temos aquele 5% que não está na musculatura esquelética, mas que se encontra, por exemplo, no seu cérebro e em outros tecidos. Para isso, alguns estudos têm investigado a função dessa creatina ali naquele tecido específico. E estão sendo investigados, por exemplo, o efeito protetor da creatina no cérebro, por exemplo, para lesão neural, golpes na cabeça para lutadores, por exemplo. Quando eles consomem creatina, parece que existe uma maior proteção neuronal naqueles que têm maior estoque de creatina. Além disso, a creatina tem sido investigada no seu desfecho em doenças neurodegenerativas, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, ou na gravidez e em várias outras áreas. Mas aqui vamos tratar sobre exercício físico. Então, entendendo um pouquinho mais de bioenergética, entendendo um pouquinho mais do que é creatina, vamos às perguntas mais comuns ao nosso FAQ. Vamos às perguntas mais frequentes relacionadas à suplementação de creatina. Primeira pergunta: para que serve de fato a creatina? E quais os ganhos
que um atleta ou um praticante de atividade física pode ter ao suplementar creatina? Primeiro de tudo, sabemos que existe um sistema que é a creatina quinase. Se suplementarmos creatina, já sabemos também através de estudos científicos que aumentamos os estoques de creatina quinase desse sistema na nossa musculatura esquelética. E isso, obviamente, faz com que o seu sistema de creatina quinase melhore. Consequentemente, melhoramos a nossa força. E, consequentemente, melhorando a força, melhora seu volume de treino. E com a melhora do volume de treino, conduz-se então a uma maior massa muscular se o indivíduo tiver um bom estímulo de treino e um bom aporte de todos os nutrientes. A creatina, por conta disso, vem sendo estudada também na população idosa, na população sarcopênica. Idosos têm uma perda de função muscular devido a um fenômeno chamado resistência anabólica, com uma diminuição hormonal da idade mesmo. Então, há uma perda de massa muscular e parece que a creatina vem ajudado a melhorar o volume de treino, a aumentar a força desses idosos e, consequentemente, melhorando a qualidade muscular desses idosos. Mas vá muito com calma, não é quanto mais creatina eu consumo que mais eu vou ter esse sistema funcionando. Isso não existe. Existe um limite. E quando a gente atinge esse limite, que parece que a suplementação que atinge esse limite é de 3 a 5 gramas por dia, ou 0,035 gramas por quilograma de peso por dia, parece que nessa quantidade não existe ganhos adicionais se você suplementar a creatina. Não vamos virar o Hulk fazendo isso. Segunda pergunta, qual que é melhor creatina? A creatina líquida ou a creatina em pó? Existem alguns estudos científicos que falam que ainda com todas essas novidades do mercado, a creatina em pó, a monoidratada, é a melhor. Por que ela é melhor? Por ser em pó, ela evita mais a oxidação. E se a creatina oxidar, ela vai acabar se tornando creatinina. Você vai estar consumindo metabólito, aquilo que não tem função bioativa no seu organismo. Então não é nada interessante que isso aí oxide. Portanto, a creatina em pó, a monoidratada, parece que isso menos acontece. Você consegue conservar mais a creatina biodisponível ali. E aí existem, obviamente, propostas de mercado que dizem que a creatina é absorvida em tantos minutos, que é muito mais rápido, que se colocar carboidrato melhor. Olha, gente, é o seguinte, não tem hora para tomar creatina. Tá? Os efeitos dela são acumulativos, ou seja, elas se acumulam, você vai aumentando seus estoques aos poucos no músculo até chegar na quantidade ótima do músculo, que você não tem como aumentar, você só mantém ali aqueles estoques. Então não é um efeito agudo, você tomou e vai fazer efeito, é um efeito crônico. Depois de 4 semanas na dose normal, na dose de manutenção, que você consegue alcançar esses objetivos. E a creatina é absorvida no seu estômago em 6 minutos. Então, não há necessidade alguma de você tentar melhorar esse mecanismo de absorção, que já é muito eficiente e já é muito rápido também. Ou seja, a boa e velha creatina em pó, monoidratada, ainda assim vale muito mais a pena, porque o custo-benefício dela é melhor, porque ela oxida menos e porque não tem muita frescura também. Terceira pergunta, creatina dá câncer? Não. Essa ideia, ela vem de uma hipótese de que o metabolismo da creatina poderia gerar aminas heterocíclicas. Esse composto está muito presente em churrasco, em carne processada, em embutido, e é um composto carcinogênico. Então, essa hipótese é até que plausível, porém ela foi negada por um estudo de Pereira e colaboradores em que o professor da USP, Bruno Gualano, participou em 2015. Nesse estudo, os pesquisadores viram que não existe associação entre o metabolismo das aminas heterocíclicas com o consumo ou suplementação de creatina. Estudos na descrição. Quarta pergunta, creatina prejudica a função renal? Não. Essa é uma outra hipótese, surgiu de alguns estudos de casos não controlados com fisiculturistas que consumiam doses cavalares de creatina e várias outras drogas associadas. Por conta disso, foi até notícia na época, foi proibida pela Anvisa no Brasil por um bom tempo, mas a ciência andou, estudos foram realizados. Hoje a creatina é o suplemento mais estudado hoje em dia. Talvez seja o suplemento que mais existe respaldo científico para segurança no uso e pela sua eficácia também de uso. Então, está muito bem esclarecido na literatura científica que a creatina, o consumo, a suplementação de creatina não está associada a dano na função renal. Isso até mesmo em portadores de doença renal crônica, até mesmo em pessoas com um rim só.
incluindo até mesmo um estudo crônico de anos. Existem medicações que não têm estudos crônicos e que são vendidas e liberadas pela Anvisa. A creatina, ela tem um acompanhamento, tem estudos crônicos que não são agudos, ou seja, são realizados em um longo período de tempo para ver se realmente dá aquele problema, aquela hipótese que eles estão esperando, a função renal. Portanto, até então, temos que ela não prejudica a função renal. Quinta pergunta. Vegetarianos podem tomar creatina, visto que os alimentos fontes são de origem animal? Sim. Antigamente, os suplementos de creatina eram feitos a partir do suco da carne. Hoje, a extração é feita a partir do carvão, então não existe nenhum tipo de problema para os vegetarianos consumirem a creatina. Aliás, muito pelo contrário, os vegetarianos podem até se beneficiar da suplementação de creatina, visto que o consumo deles de produtos fonte em creatina é baixo, então eles tendem a ter maior responsividade dos efeitos da suplementação de creatina no exercício físico principalmente. Sexta pergunta. Tomar cafeína anula os efeitos da creatina? Não. Não existe qualquer comprovação científica que diz isso. No entanto, podemos considerar o seguinte: o excesso de cafeína pode levar à desidratação da célula, que pode conduzir a uma perda de creatina. É uma hipótese, mas isso há um consumo muito grande de cafeína, tá? A pessoa teria que consumir uma garrafa inteira de café ou tomar 2 suplementos de cafeína, ou seja, tem que ter um consumo exacerbado para que se possa realmente ter essa desidratação e isso ter uma perda de creatina. Ora, se você está tomando creatina e está desidratando sua célula, está perdendo creatina para o meio, então obviamente que você também iria perder esses estoques de creatina através dessa desidratação. Tirando esse fato, que é muito difícil de acontecer, não existe qualquer comprovação científica. Sétima pergunta. Creatina engorda? Ela retém? Resposta é não. Mas depende. Calma aí, vamos explicar. A suplementação de creatina, ela hidrata o seu músculo. Ela hidrata a nível intramuscular. Isso porque a creatina dissolve juntamente à sua célula muscular água. E isso é muito bom, porque várias reações que ocorrem dentro da sua célula muscular são reações de hidrólise, depende de água. Então, o músculo estar bem hidratado é muito importante para que seu rendimento esportivo também, seu rendimento na atividade que você faz, seja melhor. Falando do ponto de vista estético, o que gera esteticamente uma pessoa retida ou com perda de definição muscular seria uma retenção extracelular. E a creatina, ela na verdade retém água intracelular, então ela é muito boa. Cuidado com as bioimpedâncias que vocês fazem com as análises de composição corporal, porque essa água que está dentro do seu músculo pode ser confundida com alguma bioimpedância com o próprio conteúdo de massa magra. Afinal, a massa magra é tudo aquilo que não é gordura no seu organismo. E daí a pessoa começa a tomar a creatina, vê que depois de um tempo ela tem maior quantidade de massa magra, porque isso envolve todo o conteúdo intramuscular, inclusive água, e já acha que ganhou músculo por conta disso, ganhou fibras musculares, houve esse desenvolvimento. Não é bem assim, não é bem rápido. O desenvolvimento muscular é um processo que depende de periodização, depende de uma série de coisas, depende de nutrição, e a creatina está lá para ajudar, mas ela não vai fazer esse milagre de te dar 2 ou 3 quilos em pouco tempo, depois da ingestão. Ok? Sabemos que dependendo do histórico de consumo de creatina desse indivíduo, ele até ganha um pouco de peso depois que ele começa a ingerir. Mas aí temos que lembrar, ganhar peso é muito diferente de engordar. Ele apenas hidratou a musculatura dele e ganhou esse peso por conta desse maior aporte de creatina intramuscular. Penúltima pergunta. Quando suplementar, existe recomendação? Existe algum consenso na literatura científica? Sim, existe. Que é justamente aqueles que os rótulos oferecem. Existe uma dose de manutenção que você consegue atingir o pico máximo ótimo de creatina intramuscular, que é de 3 a 5 gramas por dia. Mas existe também um protocolo de load de creatina que se faz considerando 0,3 gramas por quilograma de peso ao dia de creatina de 5 a 7 dias. Um cara de 100 quilos teria que tomar 30 gramas de creatina por dia por uma semana, de 5 a 7 dias. Isso para ele já ter os efeitos da creatina, ou seja, uma dosagem de creatina intramuscular na dose ótima. E depois que ele fizer esse processo, ele mantém ali 3 a 5 gramas.
Se no planejamento de suplementação nutricional realizado pelo nutricionista nesse cara não houver nenhum tipo de urgência para que ele atinja esse rendimento máximo, então não há necessidade de fazer o load, simplesmente manutenção de 3 a 5 gramas por dia. Última pergunta: todos os esportes podem se beneficiar do uso de creatina? Resposta: não. Na verdade, assim, como a gente já havia dito, o sistema creatina-quinase predomina mais em alguns esportes, como os esportes de força ou de alta intensidade e curta duração, como corridas de 100 metros, por exemplo. Mas existem alguns esportes que, mesmo obedecendo e seguindo essas exigências, ainda assim a creatina não tem o seu efeito nesses esportes. Alguns estudos falam, por exemplo, que alguns atletas de natação não têm esses efeitos. E por que isso acontece? A gente tem algumas hipóteses. A creatina não vai fazer um milagre, não vai fazer o cara dobrar o seu rendimento em algum esporte, em determinado esporte, ou dobrar a sua força. Mas, assim, a gente sabe que, por exemplo, na natação, quanto maior o peso da pessoa, mais difícil vai ser ela se locomover e fazer o rendimento dela. Como a gente sabe que na suplementação de creatina existe esse ganho de peso esperado, então devemos considerar que talvez não seja muito interessante que esse atleta seja pesado assim, desse jeito. Ou ele não tenha se acostumado com esse ganho de peso e o seu rendimento caiu. Por isso que a creatina, em alguns esportes, até mesmo piorou o rendimento, mas não por conta de algum sistema, alguma via metabólica. Muito provável que tenha sido por conta desse ganho de peso por conteúdo de creatina intramuscular que absorve água junto e acaba hidratando e faz com que o indivíduo acabe ganhando algum peso a mais. E sabemos que em esportes de alto rendimento, um detalhe faz toda a diferença. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor sobre esse tema de creatina. Obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima.